Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma temporada de estudos históricos e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a história moderna. Nós estamos no período da história moderna. Na aula da semana retrasada nós trabalhamos as revoluções inglesas do século XVII. Nós vimos como a Inglaterra, ela, de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito particular, ela vai se diferenciar das outras nações europeias, das outras monarquias. A história da monarquia inglesa ela é bem diferente, porque os ingleses eles vão desenvolver a ideia do parlamento. A burguesia vai sobressair, os desejos da burguesia, ou melhor dizendo, vão sobressair sobre as vontades do rei. Isso não é um processo curto, não é um processo efêmero, mas é um processo gradativo, um processo que vai com o desenvolver dos anos, com o passar dos tempos, esse processo vai sendo consolidado na Inglaterra, como nós vimos na aula anterior. Nós vimos os governos de alguns reis ingleses, e aí chegamos na Revolução Puritana, que vai dar a ideia de um parlamento mais consolidado, mais forte, mas com problemas, enfrentando a resistência do rei. Nós vimos todo aquele desenrolar, todos os conflitos, acabando com a morte do rei, subindo ao poder Oliver Cromwell, esse estabelecendo uma ditadura puritana. Mas é nesse momento que a Inglaterra vai ganhar força, alguns atos, algumas medidas que o Oliver toma são muito importantes para a construção desse grande império que a Inglaterra se tornará no século XVII até o século XX. Uma dessas era a questão dos atos de navegação. Com a morte de Oliver, a gente viu que não havia alguém para substituí-lo. O filho até tenta, mas não tem apoio, não tem força, não tem a mesma garra do pai. E aqueles que apoiavam o Oliver automaticamente passam para o outro lado, e nós temos a restauração Stuart, um novo rei mais católico, e a Inglaterra é anglicana, protestante, então tem todo esse conflito. E aí nós vimos como a Inglaterra ao final se torna realmente essa monarquia parlamentarista, ou seja, uma monarquia constitucional, com a Revolução Gloriosa, quando o Guilherme de Orange se torna então o Guilherme III. Beleza? Essa foi a nossa aula da semana retrasada. Hoje nós vamos trabalhar também ainda o século XVII, mas nós vamos trabalhar uma outra revolução, que juntamente com a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa são importantes para nós entendermos o mundo nesse momento. E a Revolução Científica, ela é muito importante, nós vamos ver dentro do assunto, quando formos esquematizando o assunto, vocês vão perceber que a Revolução Científica ela é muito importante, porque é ela que ela vai dar o tom da ideia da modernidade, do progresso, a ideia realmente de quebra, de ruptura com o pensamento cristão, com o pensamento do senso comum, das respostas da vida sendo muito respondidas através daquilo que estava na Bíblia. Então agora nós vamos começar a ver uma ciência, não mais engatinhando, mas uma ciência agora que realmente vai dar respostas para muitas
perguntas, muitas dúvidas do homem. Então, é um período muito importante, porque dá base para o século XVIII, que a gente vai estudar ainda, que é o século das luzes, né? O século do iluminismo, o século das grandes da grande revolução ou das grandes revoluções, que vai culminar com a Revolução Francesa, a Revolução Americana, as ideias do iluminismo, né? As ideias do direito, da liberdade, da igualdade, mas a Revolução Científica dá base para isso. Ok? Nós vamos ver isso. Então vamos lá. Bem, aqui a gente tem que ter o contexto. Lembrem-se, a Igreja Católica, desde a sua formação, né, desde a sua estada no poder, a Igreja Católica ela sempre teve uma força muito grande, né, diante dos reis, diante dos poderosos. E a Igreja Católica ela própria era poderosa, né? A figura do Papa era muito importante. Então, vocês não esqueçam que a história não está desconectada, ela é conectada. Então, só para a gente lembrar, né, a força da Igreja Católica, né? A decisão em dividir o mundo em duas forças, em duas partes, é da Igreja Católica. A decisão é da Igreja Católica, o aval é da Igreja Católica, né? Estou falando do Tratado de Tordesilhas. A Igreja Católica mandava nas mínimas coisas da vida, né, do dia a dia, tanto do camponês quanto do nobre. E são essas coisas que vão sendo colocadas em xeque ao longo do século, a partir do Renascimento, né? Então a gente vê o Henrique VIII criando um braço de um protestantismo com a Igreja Anglicana, como nós vimos na aula anterior. Então a Igreja Católica ela era muito poderosa e ela tinha esse pensamento dogmático, essa doutrina, né? Essa ciência católica, né, entre aspas, medieval, que era muito forte. Então os religiosos dominavam esse arcabouço teórico, esse arcabouço dogmático, eles dominavam. E a partir do século XVII, isso vai sendo deixado de lado, eles vão perdendo a sua força, né? Por que isso? Porque pessoas vão começando a pensar, pessoas vão começando a investigar, a observar que a própria natureza poderia trazer respostas para os seus problemas e as suas questões, os seus questionamentos. Então nós temos essa revolução astronômica, né, e física, que é a chamada revolução científica. Então as pessoas vão começar a olhar para os astros, a olhar para o natural, para a natureza e verificar que existem leis, que existem fenômenos, que existem questões que não podem ser respondidas pela própria natureza, não mais agora com um pensamento religioso. Para vocês terem uma ideia, os conceitos aristotélicos eles são superados pela nova física, né? Quando a gente fala de conceitos aristotélicos, é aquela ideia do senso comum, né? Um deles é o universo. Eu tenho um universo, eu tenho um planeta, né, que é estático e que é o centro desse universo, né, que é a ideia do geocentrismo, né, a Terra no centro. Então tudo está em volta da Terra. O universo gira em torno da Terra. E isso, a partir do século XVII, isso vai sendo colocado em xeque, né? Vai sendo percebido que não é verdade. Há algumas coisas que não condiz. E esse raciocínio aristotélico, né, ele vai perdendo força. Então, para vocês terem uma ideia, né, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Então essa ideia vai sendo perdida, né? Não que o homem vai deixar de ser mortal, não que o homem vai deixar, né? Não é isso. Mas esse pensamento de que o homem não consegue responder às suas próprias perguntas, às suas próprias indagações, isso vai sendo deixado de lado. E por quê? Porque a natureza é observada. E não somente a natureza, mas também como o próprio movimento.
E isso é muito importante para essa nova ciência. Sem essa observação da natureza e do movimento, não tem ciência. Não tem a descoberta, não tem o diferente. E aí vocês têm que guardar essa data, 1543, né? Que seria o nascimento da ciência moderna. Nesse ano ocorre a publicação de 2 livros. O primeiro é o livro do Nicolau Copérnico. Ele era um religioso, ele era um matemático polonês, que vai falar sobre as esferas celestes, né? Sobre os astros. E é nessa obra que o Copérnico ele estabelece o conceito de dinâmica, ou seja, a ideia de estudar o movimento dos corpos e o porquê que esses corpos se movimentam. Isso aí é a questão da física, puramente física, gente. Tá? Então, é o Copérnico que dá o pontapé inicial para essas questões, para esse questionamento. Por que os corpos se movimentam? Quais são as causas? Né? O que causa? O que vai levar um corpo a se movimentar? Isso é dinâmica, isso é a física. Né? Então, por isso que a física, e juntamente com a astronomia, é muito importante para esse novo momento, porque é eles que vão estar dando o pontapé inicial para essa nova ciência. O outro livro é do Andrés Velázquez. Ele era um médico flamengo, que seria mais ou menos hoje um belga, né, ali a região da Bélgica, e ele vai lançar um atlas anatômico. Né? E é interessante porque esse atlas ele já é ilustrado, ele vem com muitas xilografuras. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês uma dessas xilografuras. E é muito perfeito os desenhos, né? Os desenhos são muito perfeitos. Nós estamos falando do século XVII, gente. E o nome do livro é sobre a estrutura do corpo humano. Então, e ele, até hoje, é considerado o pai da anatomia moderna. Então, olha como esses 2 homens vão mudar o panorama do mundo em relação à ciência. O Copérnico com a questão física da dinâmica, né, com o seu livro sobre os astros, e o Velázquez com o seu livro sobre o corpo humano. Né? E esses homens vão realmente fazer com que um novo olhar, um novo pensamento surja. Olha aí, para vocês verem aí o livro do Versalhes. Né? É muito perfeito. Não sei se vocês conseguem ter noção de como as linhas, né, desse corpo humano é muito bem definido. Né? A gente percebe aí os músculos, né, as linhas dos músculos desse corpo, desse homem. E ele vai estabelecer conceitos de fisiologia na medicina moderna. Então, por isso que ele é considerado o pai da medicina, da medicina moderna, tá? da anatomia moderna. Ele é dividido em 6 livros, então eu trouxe isso aqui só para vocês terem como curiosidade. Então, o livro 1 vai tratar dos ossos e das juntas, e aí inclui ilustrações dos crânios, né? Naquela época, naquele tempo, acreditava-se que existiam 5 raças humanas, né? A europeia, a africana, a asiática, né? Então, e aí a gente pode entender como o primeiro estudo de etnografia comparada. Então, você vai comparando, né, os crânios dessas raças. E é muito doido isso, gente. Isso é muito louco. Isso é uma coisa muito, muito doida, tá? Isso vai crescendo no século XVII, século XVIII, século XIX, e vai surgir várias teorias sobre essas questões, né? Sobre o estudo da etnografia. O livro 2 trata dos músculos. Provavelmente essa imagem, essa xilografura da página anterior deve fazer parte desse livro 2, né? Porque os músculos... e possui as ilustrações mais famosas do livro. O livro 3 menciona o coração e os vasos sanguíneos. O livro 4 faz uma apresentação do sistema nervoso.
Livro 5 refere-se aos órgãos abdominais. O livro 6 trata dos órgãos da região do tórax, incluindo também uma observação de Vesalius sobre a semelhança do coração com o músculo. E o livro 7 descreve o cérebro. Perdão, eu falei que tinha sido só 6, mas são 7 livros. Tá? Então percebam que o livro, o A, é um livro completo, é um atlas do corpo humano. Está falando dos órgãos, ele fala dos órgãos do abdômen, ele fala do sistema nervoso, do sistema, né, circulatório e por aí vai. Então, esses 2 livros simbolizam, então, o nascimento da ciência moderna. 1543, gente, não esqueçam essa data, ok? Não esqueçam essa data, gravem, 1543 é o nascimento da ciência moderna, com esses 2 homens, Copérnico e Vesalius, ou Vesalius. Uma outra questão, um outro pensador, um outro cientista desse período é o Galileu Galilei. O Galileu Galilei, ele era um matemático florentino, ele, ali da região ali da Itália, que hoje é a Itália, e ele vai lançar vários livros, várias obras a respeito daquilo que ele estudava, né, da questão da matemática, da questão da astronomia. O Galileu Galilei, ele é muito importante. O Galileu Galilei, ele vai depois, né, claro que ele não é o primeiro, mas ele vai bater de frente com essa ideia do geocentrismo, ou seja, da Terra ser o centro do universo, né? De que o Sol dá volta em volta da Terra, né? Então, e a Terra é estática. Então é o Galilei que vai perceber que tem alguma coisa errada aí, tá? Alguma coisa errada. Ele vai criar um telescópio, ele vai aperfeiçoar um telescópio, né? E ele, através dessa criação dele, dessa invenção, ele consegue observar as manchas solares, os relevos na Lua, né? As montanhas, as fases de Vênus, os 4 satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e as estrelas da Via Láctea. Em 1610, ele lança essa obra chamada Sideros Nuncius, onde ele expõe, né, toda aquela as suas ideias, os seus pensamentos. Ele vai defender o heliocentrismo, que seria a Terra dar a volta em torno do Sol, né, no próprio seu eixo, a Terra está dando volta e ela dá a volta, né? E por ele defender essa sua ideia, esse seu pensamento, ele vai sofrer perseguição. Perseguição de quem, professor? Do Santo Ofício, que nada mais é do que a Santa Inquisição, né? O processo de Inquisição. Ele vai sofrer um processo de Inquisição. Ele era uma pessoa muito próxima do Papa da época, que é o Papa Urbano VIII, e por essa proximidade, né, conta-se isso, por essa proximidade com o Papa, ele acaba não sendo condenado à morte. Ele acaba não perdendo a sua vida, mas ele é condenado à reclusão. Desculpa, ele vai passar, né, os seus dias enclausurado. E é bem forte, tá? Esse alemão, né, ele vai ser também muito importante. Ele vai desenvolver a noção de órbitas elípticas. Ele derrubou todos os conceitos de um universo onde os astros desenvolveriam órbitas circulares perfeitas.
e contribuiu para legitimar as descobertas telescópicas de Galileu Galilei. Tá? Então, ele é muito importante, que é o Kepler. O Isaac Newton é um outro estudioso, né? Já é uma geração mais acima. Ele vai sintetizar os fundamentos da força e os movimentos, né? E hoje as famosas leis de Newton. A principal obra dele é o livro Principia, né? Onde ele vai estabelecer a lei da gravidade e as 3 leis fundamentando a mecânica clássica. Tá? Eu não sou muito chegado à física, galera. Então, mas para a gente é muito importante entender que Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, Vesalius são importantes nesse período para estabelecer a nova ciência. Ao demonstrar a consistência que havia entre o sistema por si idealizado e a lei de Kepler do movimento dos planetas, Isaac Newton foi o primeiro a demonstrar que os movimentos de objetos, tanto na Terra como em outros corpos celestes, são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. E aí é onde a gente vai, quase chegando no final da nossa aula, e a gente chega a essa ideia de que a revolução científica foi o que? A introdução, o preâmbulo, né, das ciências astronômicas e físicas para um novo período de florescimento da filosofia política, ou seja, o iluminismo. Então, sem essa revolução científica, sem essas descobertas, nós não teríamos, né, um pano de fundo para chegar ao iluminismo. Por quê? Tanto a Revolução Científica quanto as revoluções inglesas, puritana e gloriosa, que nós estudamos na aula anterior, influenciaram as concepções filosóficas que seriam responsáveis pelo iluminismo. Olha lá, as consequências das revoluções inglesas, fim do absolutismo, repercutiram por toda a Europa, o que refletiu no interesse de intelectuais pelo primeiro governo de caráter liberal europeu, ou seja, o governo inglês. Eles queriam conhecer como estava estruturado esse governo. E aí vão surgir pessoas, pensadores em relação a esse governo, a esse sistema. Entre eles está o nosso amigo John Locke e Thomas Hobbes, né? O Locke, ele vai escrever 2 tratados sobre o governo, né? A obra dele, grande obra dele, e aonde ele faz a análise dessa sociedade liberal, né? Que tinha por fundamento esse contrato, né? O contrato entre quem? Entre o governante, o rei, e os governados. Agora vale salientar que o Hobbes, ele também pensava a sociedade dessa premissa, né? nesse prisma, nesse olhar, um contrato. Só que qual é a diferença entre Locke e Hobbes? O Locke vê o governante e governados, ou seja, tu já estás dentro de uma ideia liberal. O Hobbes ainda vê uma sociedade ainda entre o soberano e o súdito, ou seja, a questão muito da realeza. Tá? O primeiro tratado refutava o patriarcalismo. O segundo tratado apresentou o direito natural e a teoria do contrato social como base da teoria política e da sociedade civil. Os direitos naturais, e aí eu trago para vocês, seria vida, liberdade, propriedade e resistência à tirania. E é essa resistência à tirania que vai dar base, ou vai dar legalidade para que o povo possa se revoltar e colocar um novo governante. Acordo entre governantes e governados que tem como base um conjunto de leis escritas. Seria essa a ideia de contrato. Locke defendia que o contrato tinha por base o pensamento liberal, onde o poder dos governados era superior do governante. Nesse caso, se o governante não agradasse seus governados, este teria o direito de romper, ou seja, de uma revolução, e conduzir novo governante. Estes pensamentos foram a base para o estabelecimento do pensamento liberal durante o século XVIII.
quando nós estamos falando desse pensamento liberal, é o liberalismo, e nós estamos falando do iluminismo, que é a próxima matéria, o próximo assunto da nossa aula, beleza? Ficamos por aqui, tenham um ótimo dia, valeu!